Vejam a que ponto chegamos. Um deputado do Parlamento Europeu, uma revista britânica, agora trouxemos a reação de um periódico europeu, temos as reações que acontecem nos Estados Unidos, e a Ana traz isso o tempo inteiro, aquilo que se passa no Congresso americano, sobretudo, as publicações americanas que não são as publicações de esquerda, mas até aquelas que têm algum verniz mundo afora, o verniz de esquerda, que não são, jamais poderiam ser consideradas pelo ministro Alexandre de Moraes publicações de extrema direita, como eles gostam de falar, militância, milícia digital. Todo mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, a imagem do Supremo, ela está manchada. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eurodeputada anuncia resolução para sancionar Moraes na Europa. É isso mesmo. A ação foi tomada após a STF enviar oficial de justiça para a UTI, onde Bolsonaro está internado. O eurodeputado Dominik Tarczyński, do Parlamento Europeu da Polônia, gravou um vídeo para dizer aos brasileiros que está apresentando uma resolução para sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na Europa. A ação do político é resultado da viralização do vídeo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe uma oficial de justiça na UTI do hospital onde está internado. A visita foi gravada e publicada nas redes sociais do líder conservador, ganhando destaque na imprensa internacional. Abre aspas. Isso é inaceitável. Enviar oficial de justiça na UTI de um hospital. Esse tipo de ação tomada pelo juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, são inaceitáveis. É por isso que eu decidi agir. Fecha aspas, disse o parlamentar. Tarczyński disse que irá propor uma resolução para colocar Moraes em sanções na União Europeia e diz ainda que a ação tomada pelo ministro do brasileiro é puro comunismo. Lembrando que, como polonês, ele sabe o que é o regime comunista. O vídeo do político europeu foi compartilhado com tradução no canal oficial do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Assista. This message is for the people of Brazil. My name is Dominik Tarczyński. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that. The actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave, our Brazilian opposition, is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania, they cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives, we will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alexandre Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end,
we shall win. So help us God. E o jornal Estadão também desceu o sarrafo em Alexandre de Moraes. Em reportagem na Oeste, Estadão critica a falta de sobriedade de Moraes ao mandar intimar Bolsonaro na UTI. Em editorial, o jornal afirma que o ministro está convicto de sua condição de plenipotenciário guarda-costas do Estado Democrático de Direito. Para o jornal, Moraes perdeu a chance de demonstrar sobriedade, serenidade e temperança. Essas são qualidades esperadas de um magistrado da mais alta corte do país. Ocorre que, convicto de sua condição de plenipotenciário guarda-costas do Estado Democrático de Direito, o ministro Moraes não parece afeito a tais cuidados, diz o jornal. O texto afirma que, ao reagir de forma imediata às manifestações públicas de Bolsonaro, Moraes reforçou o conflito político. Apesar de criticar Bolsonaro, acusando de montar um circo e chamando de populista por expor a medida ilegal, a intimação de doentes em estado grave, como parece ser o caso de quem está em UTI, é proibida pela legislação brasileira. O foco do Estadão é a atitude de Moraes. Segundo o texto, o ministro atua como se estivesse em uma luta entre bem e mal. O bem seria representado pelo STF. Embora o jornal afirme que o estado de saúde de Bolsonaro não pareça grave, mesmo com a internação em UTI, a publicação afirma que o caso bastaria que Moraes agisse com bom senso. Se observada outra lei, a do bom senso, o ministro Moraes teria feito um exame mais profundo das circunstâncias e das consequências da decisão. O texto conclui que Moraes agiu de forma impulsiva e que sua resposta simbólica e imediata prejudicou a imagem institucional do Supremo. O ex-presidente permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star. Segundo o boletim médico divulgado hoje, Bolsonaro apresentou piora clínica com elevação da pressão arterial e alterações nos exames laboratoriais hepáticos. Na última terça-feira, a equipe médica chegou a informar que ele havia apresentado sinais de evolução clínica com movimentação intestinal. No entanto, nas últimas 24 horas, houve mudanças no estado de saúde de Jair Bolsonaro. E isso ocorre, coincidentemente, logo depois da visita de um oficial de justiça ao quarto da UTI para entregar ao ex-presidente uma intimação referente a processos no Supremo Tribunal Federal. Ana, a gente acompanha imagens, nós exibimos ontem, está aí o ex-presidente Jair Bolsonaro assinando essa intimação de um dos processos no Supremo Tribunal Federal, que agora ele se tornou réu da suposta trama golpista. Tem aí 5 dias a defesa de Jair Bolsonaro para apresentar a defesa prévia. Ontem, então, 23 de abril de 2025, foi quando ele foi intimado pelo oficial de justiça dentro da UTI, da Unidade de Terapia Intensiva do DF Star, em Brasília. Ana. Paula, é tão chocante, né, essa cena do presidente Bolsonaro recebendo um oficial de justiça, ele na UTI. Assim, vários veículos internacionais deram essa notícia, mostraram essa cena do presidente Bolsonaro recebendo essa oficial de justiça, muitos veículos questionando as razões por que Alexandre de Moraes não podia esperar que o presidente melhorasse, pelo menos voltasse para o quarto. Mas eu quero trazer, Paula, um tweet de hoje do Dr. Francisco Cardoso, ele que é médico, está sempre em hospitais, está sempre em UTIs. Ele diz o seguinte no tweet dele: entrar numa UTI para intimar paciente é uma completa violação das regras de segurança hospitalares, das regras contra infecção hospitalar, paciente seguro, violação bioética grave. Que máscara de pano é essa que ela usa? Um hospital não deveria permitir isso. Falta de respeito com paciente grave. Isso é um absurdo, independentemente de quem seja a pessoa, partido, etc. Não é possível admitir isso num país dito civilizado. Virou selva. E a sensação é essa, Paula. Tudo que é referente, tudo que se refere ao presidente Bolsonaro, as leis são esquecidas, a ética é esquecida, a humanidade é esquecida. Simplesmente, o presidente Bolsonaro não merece respeito, né?
até o Lula, na prisão, foi tratado com dignidade, né? Uma salinha ali bastante bem equipada da Polícia Federal em Curitiba. O Silvio até pode falar melhor sobre isso, mas tudo que se refere ao presidente Bolsonaro, lá vem o fígado do Alexandre de Moraes simplesmente cometer essas atrocidades, essa barbárie. Mas eu faço coro com o nosso querido mestre Augusto Nunes, que está de folga essa semana. Isso tudo, Paula, em algum momento do futuro, isso tudo nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer, meu Deus, que absurdo. E tudo isso será corrigido, com certeza absoluta, porque não tem mal que dure para sempre. Nenhum mal em nenhuma página da humanidade durou para sempre. Esse também não vai durar. Bom, Piotr, a Ana fez menção, mas a imprensa internacional deu bastante destaque aí à ordem do ministro Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro fosse intimado dentro do hospital. O jornal britânico The Times repercutiu um episódio, abro aspas aí para a manchete, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi intimado judicialmente enquanto se recupera num hospital em Brasília. Fecha aspas, a gente está acompanhando aí as imagens com a legenda em inglês do fato que ocorreu ontem na UTI do DF Star, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica, né, tem tanta urgência assim de intimar um réu para se manifestar agora em 5 dias, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento que ele segue na UTI, depois de uma cirurgia complicadíssima, 12 horas, enfim. Aliás, esse é um detalhe importante. As reportagens internacionais fizeram questão de frisar isso. Uma cirurgia, a 7ª ou a 6ª cirurgia, né? 12 horas de cirurgia. A imagem dele, inclusive, né, com todo esse aparelho, tá com sonda, enfim, num quarto cheio de assistência, porque o caso dele, obviamente, requer esse tipo de acompanhamento muito, muito dedicado ali. E aí vai uma intimação como essa. A questão é, o Supremo parece ter perdido completamente o sentido das coisas. Ele ignora a lei. Nesse caso, nós estamos falando de um paciente que não tem condição nesse momento. Aí veio a alegação, mas ele fez uma live. Vamos dividir as coisas. Uma coisa é você fazer uma live. Você vai lá, se prepara, você está fazendo por livre, espontânea vontade, você está tranquilo no seu ambiente, ou seja, na sua zona de conforto. A outra coisa é ser afrontado, porque exatamente isso é uma afronta, com uma intimação judicial e com prazo de 5 dias. E como é que ele vai poder se manifestar com os advogados? Vai se reunir com os advogados numa UTI, ou seja, já houve esse problema. O Supremo poderia só se ater à lei, se ater, obviamente, ao bom senso, à sensatez. O que está faltando ao país hoje, e por culpa, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, da Presidência da República, é sensatez, sem contar os escândalos. Isso aí já é um problema bem mais grave. Mas um pouco de sensatez, de compreensão do momento. O que o Supremo ganhou com isso? Mais antipatia. O que o Supremo ganhou com isso? Uma repercussão internacional ruim de novo para a imagem dele. Aí depois vai o quê? Vai o Barroso reclamar da reportagem da Economist. Mas o que ela disse que não é exatamente? Aliás, eu acho que a Economist foi muito, digamos, modesta até ao explicar a realidade brasileira. E nem acho que a Economist fez aquilo pelo jornalismo, como eu disse outro dia. Fez porque, obviamente, algum empresário inglês ou indiano, ou seja lá o que for, que tem alguma influência na publicação, falou, olha, tem negócios no Brasil, o negócio lá está completamente estranho. E aí, obviamente, o mundo começa a se ater ao que está acontecendo no Brasil. Mas isso está acontecendo há muito tempo. De novo, perdeu-se o mínimo de compaixão, de legalidade, de sensatez, de equilíbrio. Bom, a justiça deveria ser movida a isso. Além da legalidade, claro, aquela coisa básica da justiça, a moderação, o entendimento do momento. Nada disso foi levado em conta. As imagens falam por si. Essa imagem de assinar uma intimação, cheio de aparelhos ali amarrado, né, com uma cicatriz gigantesca, enfim, dentro de um leito de UTI, este é o Supremo. Bom, e ainda sobre esse caso, o integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński, protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia.
O pedido de punição ocorre depois do ministro do Supremo enviar uma oficial de justiça para intimar Jair Bolsonaro no leito da UTI do Hospital DF Star em Brasília, Silvia. Eu queria recorrer mais uma vez aqui ao jurista, ao advogado André Marcília, ele jogou luz aí a esse caso, trouxe algumas considerações jurídicas rapidamente aqui, 2 pontos que ele traz sobre essa intimação, essa imagem que nós estamos acompanhando na tela agora. Não havendo urgência, o artigo 244 do Código de Processo Civil não autoriza a intimação em hospital. Portanto, trata-se de erro de procedimento do ministro. E aí o Marcília segue. Nesses casos, o prejuízo à saúde decorrente da intimação pode motivar indenização do Estado, não do ministro, a Bolsonaro e sua família. E aí o Marcília fecha da seguinte forma. Além da nulidade da intimação, Jair Bolsonaro pode processar o Estado e o Estado pode, num segundo momento, processar o ministro pelo erro no procedimento de intimação. Tá aqui algumas considerações jurídicas do advogado André Marcília sobre esse caso. Não, impecável no aspecto legal, o doutor André Marcília, que colabora aqui com a nossa bancada, agora faz parte da nossa bancada na Revista Oeste, é uma cabeça lúcida, evidentemente, Paula, mas quando fala em erro de procedimento do ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não tem procedimento algum, ele não segue nenhum tipo de procedimento, como o Supremo Tribunal Federal não segue a Constituição. Ele tem as suas próprias leis. O brasileiro, pagador de impostos brasileiro, a sociedade já entendeu isso. E você traz a notícia publicada no site Metrópolis sobre um integrante do Parlamento Europeu, ele é polonês, ter protocolado esse pedido de resolução. A reportagem diz, Paula, vou ler aqui só algumas frases do deputado, abre aspas, acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital visitado pela oficial de justiça. Isso é inaceitável. Esse tipo de ação tomada pelo ministro da Suprema Corte é inaceitável. É por isso que decidi agir. A União Europeia precisa tomar uma providência agora. Eu vivi sob o comunismo, eu sou polonês, eu sei o que é o comunismo. As ações tomadas por esse juiz são puro comunismo. Eles querem destruir os seus oponentes e por isso é preciso defender os direitos humanos e defender a democracia. Vejam a que ponto chegamos. Um deputado do Parlamento Europeu, uma revista britânica, agora trouxemos a reação de um periódico europeu, temos as reações que acontecem nos Estados Unidos e a Ana traz isso o tempo inteiro, às vezes aquilo que se passa no Congresso americano, sobretudo, as publicações americanas que não são as publicações de esquerda, mas até aquelas que têm algum verniz mundo afora, verniz de esquerda, que não são, jamais poderiam ser consideradas pelo ministro Alexandre de Moraes publicações de extrema direita, como eles gostam de falar, militância, milícia digital. Todo mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, a imagem do Supremo, ela está manchada. Não devemos nunca arriscar qualquer coisa em relação à Praça dos Três Poderes, ela deve permanecer intacta. O Supremo é uma instituição fundamental, é um dos pilares da nossa República Tripartite. Porém, é necessário apontar que estes ministros que passam este turno, e longo turno, né, porque os mandatos são enormes, mas esses ministros estão acabando com a imagem do Supremo. E agora não é mais a imagem do Supremo só para o brasileiro, porque é a instituição também que tem a pior popularidade para a sociedade brasileira. Mas agora o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Isso é péssimo para a reputação do país. E finalizo, isso é péssimo exemplo de quem deveria ser escola. O Supremo deveria ser escola para juízes e, aliás, com a presença, evidentemente, da Procuradoria-Geral da República lá representada, a figura do parquê, o Supremo Tribunal Federal é um péssimo exemplo para juízes de primeira instância, desembargadores e para integrantes do Ministério Público. Rony, eu quero te ouvir, porque já tem iniciativas aí nos Estados Unidos para investigar as ações, as iniciativas do ministro Alexandre de Moraes por aqui. Agora a gente traz essa informação que um deputado do Parlamento Europeu, um deputado polonês, também está propondo sanções, penalidades ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente está percebendo uma mudança aí, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. Muita gente de olho aí nas ações do ministro Moraes. E seguindo essa declaração que o Silvio mencionou desse deputado polonês, ele faz exatamente ele mostra que é uma ação da comunidade internacional e ele vai além e diz o seguinte:
Acreditem, brasileiros, vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando providências. A família Bolsonaro é só um exemplo, porque a oposição conservadora é tratada da mesma forma ao redor do mundo. Olha o que tentaram fazer com Donald Trump. Tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo. Ou seja, o quebra-cabeça que eu sempre menciono aqui em relação ao Brasil, agora ele toma proporções para outro continente. Então, eu sei que o brasileiro está desesperado e precisa de uma resposta imediata. Mas nós temos que colocar em perspectiva até o próprio comunismo, que o deputado disse aqui, eu vivia sob o comunismo. Foram quantos anos? A Polônia, né, que é a Segunda Guerra Mundial é tida como a Polônia que perdeu a guerra 2 vezes, né, quando foi invadida pelo regime nazista e depois ficou atrás da cortina de ferro sob o comando dos soviéticos, dos comunistas. Então foram muitos anos de arrumação e várias forças que se uniram para lutar contra o sistema opressor comunista soviético. E se nós conseguirmos colocar isso em perspectiva, nós ainda temos muito a trabalhar, temos muito que fazer e não podemos perder a paciência e principalmente a esperança, Paula. Eu sei que é difícil, porque o regime opressor no Brasil, ele está pesado, Paula, ele está pesado. Eu vi uma entrevista de uma irmã de uma idosa que está na prisão por causa do 8 de janeiro e é de dilacerar o coração, de cortar o coração e a alma. E você vê que em 2025 idosos na cadeia por se manifestarem por alguma dúvida ou o resultado de uma eleição, estavam numa manifestação que teve vandalismo, que teve baderna, mas que estavam ali também para serem ouvidos e não fizeram nada, não invadiram, não quebraram nada, não vandalizaram nada. Eu sei que é difícil, e vocês aí do outro lado podem acreditar, às vezes é difícil para a gente chegar aqui todo dia e repetir a mesma coisa. Nós estamos num looping eterno desse regime alexandrino, mas a cabeça vai expandindo, os pilares estão sendo mais fortificados em relação a uma ação muito melhor, muito mais estabelecida contra Alexandre de Moraes. Agora chegou na Europa. E se vier a lei Magnitsky, deixa baixar a poeira um pouco nos Estados Unidos, dessa guerra tarifária. Aliás, ontem o Piotr fez um programa espetacular. As coisas vão começar a andar também para nós no Brasil.